a nossa vida. Livro de João, capítulo 5, do verso 1 até o verso 9. E cada vez que eu leio e releio esse texto, eu encontro nele mensagens diferentes, mas eu não havia ainda compartilhado com a igreja algo que o Senhor colocou no meu coração em relação a esse texto. Deus colocou muitas mensagens aqui. Eu sei que vocês que gostam de preparar mensagens, gostam de preparar estudos bíblicos, quando vocês se deparam com esse texto, é um texto rico em muitas coisas. E eu queria que você, em nome de Jesus, pudesse olhar esse texto a partir de hoje de uma maneira diferente. E eu sei que alguns de vocês já ouviram mensagens tremendas desse texto. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor, mais uma vez nessa noite, possa falar ao seu coração. E que nós possamos realmente tirar um pouquinho disso que o Deus quer falar conosco aqui nesse texto. O livro de João, no capítulo 5, o verso que vai do verso 1 até o verso 9. E você já tem ali como diz o espanhol, na pantalha, na televisão, na tela, ali na tela o texto. Jesus ele estava vindo da Galileia, e Jesus normalmente vinha para Jerusalém. A gente diz, subir até Jerusalém, ia passar por Jerusalém, subir até Jerusalém. E ele vai então voltar a Jerusalém depois que ele veio da Galileia. Alguns milagres foram feitos na Galileia, não muitos, mas ele teve alguns milagres que foram realizados na Galileia. Ele volta mais uma vez agora para Jerusalém. E o texto diz o seguinte, passado estas coisas, ou seja, os milagres que ele celebrou e que ele realizou na Galileia, passado essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Fala aí, Betesda. Betesda. Amém. Fala, Betesda. Betesda. Isso, você vai guardar com você esse nome, O qual tem 5 pavilhões. Algumas traduções dizem 5 marquises, outros dizem 5 pares de colunas, 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos. Mas olha o texto diz, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E o texto continua, esperando, esses que estavam aí, os cegos, os coxos e os paralíticos, esperando que se movesse a água que estava lá no poço. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fala agora comigo a palavra, sarava. De qualquer doença. De qualquer doença. Isso, e o texto continua. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quem aqui tem 38 anos ou mais? Levanta a mão. Poucos, É uma eternidade. Vamos continuar o texto. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, as águas eram mexidas pelos anjos, e como ele era enfermo, ele estava ali com aquela enfermidade que ele consequentemente não podia andar, ele não conseguia chegar lá embaixo. Quando ele tentava chegar, outro já teria chegado antes dele. Então Jesus olhou para ele e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele era um dia de sábado. Deus, nós te damos graça pela tua palavra mais uma vez nas nossas vidas. Deus, que texto, Pai querido, que nós temos aqui, que nos revela tantas coisas, Pai, que o Senhor tem para revelar para nós nessa noite.
Fala o meu coração, ó Deus querido, eu te peço. Fala o coração daqueles que estão aqui nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus querido, a entender, ó Deus querido, que a tua palavra ela é viva, ela é espada, ela é profunda. E quanto, Pai querido, quando a tua palavra chega, ó Deus querido, não tem nada, ó Deus querido, que pode suportar a tua palavra. Não tem nada nesse mundo, ó Deus querido, que pode suportar a pressão do poder do Espírito de Deus. Então nessa noite, Deus, que a tua palavra tenha acesso aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. E amém. O enfermo em Betesda. Algumas Bíblias dizem a palavra paralítico, não é isso? Eu não sei se ele era paralítico, ele tinha algum tipo de aleijão, ele tinha algum tipo aí de aleijamento, se existe a palavra aleijamento, né? Aleijão não sei o que sei, mas aleijamento eu não sei se há. Eu não sei o que ele tinha. O fato é que ele não se levantava, ele não andava. Ele não andava. O livro de João, na verdade, irmãos, ele está cronologicamente centrado e dividido para a gente em capítulos que mostram festas dos judeus. Por exemplo, o livro de João fala para a gente, né, sobre a festa da Páscoa, sobre a festa do tabernáculo, sobre a festa da dedicação. E nesse texto, no versículo 1 do capítulo 5, a palavra de Deus diz que Jesus subiu novamente a Jerusalém por tempo de outra festa. Quem gosta de festa? Jesus gostava de festa. Então, em nome de Jesus, toda vez que tinha festa, ele estava lá. Estava lá, ele era bem carioca, né? Nesse termo. Tinha festa, estou lá. E ainda falava bem assim: posso levar um pedacinho para a mamãe? Todo mundo lembra disso aí no Brasil? Né? Levar um pedacinho do bolo para a mamãe. Jesus estava lá. E os escritores, os teólogos, eles têm um pouco de dificuldade em identificar qual festa é esta aqui que Jesus subiu. Muitos deles querem atribuir essa festa, né, a um evento ligado à festa das trombetas, ou seja, a festa do ano novo dos judeus, que se encontra em Levíticos, no capítulo 23, versículo 23 até o versículo 25. Então, provavelmente, era a festa das trombetas, a festa do ano novo. Não importa qual fato que era, o fato é que Jesus volta novamente a Jerusalém, e ele volta novamente num tempo de festa. E aí vem a coisa tremenda para mim, que Jesus, quando ele vem para Jerusalém, em Jerusalém existem vários portões, e ele podia entrar por qualquer daqueles portões, para entrar em Jerusalém. Ele podia escolher qualquer um desses portões para entrar, mas ele escolhe o portão das ovelhas, né? Do grego a palavra probatike, e também do nosso latim, né, a palavra probática, que quer dizer ovelha. Jesus escolhe o portão das ovelhas para entrar. E ele escolhe esse portão, e esse portão é mencionado para a gente no livro de Neemias, no capítulo 3, versículo 1, e também no versículo 32, e esse portão também é mencionado em Neemias capítulo 12. Jesus usa esse portão para entrar na cidade, e ele usa esse portão porque ele sabia que ele tinha um encontro marcado com alguém que estava ali, mas não sabia que Jesus vinha. Meu amigo, nessa noite eu quero falar para você: Jesus marcou um encontro com você, você não sabe, mas ele marcou. Você não sabe, mas ele marcou. E ele quer entrar por um portão para poder tocar, transformar, mudar também a sua vida. O fato é que naquele lugar, eu e ela que estivemos ali, não é isso? 1 ano e meio atrás, naquele lugar, o Betesda, estou quase 2 anos atrás, naquele lugar é tremendo que do lado ali os franceses compraram aquela propriedade na época de Napoleão, e eles começaram a explorar, a cavar aquele lugar, e ali tem uma igreja bonita, não muito grande, mas uma igreja bonita daquela época, bem tremenda das cruzadas, e quando você entra, você fala dentro daquela igreja, é tremendo, Gesiel. O seu grupo de louvor, se cantasse lá, você ia ficar tremendamente apaixonado pelo som que sai daquela igreja, que está do lado desse poço. É um poço fundo, e o texto diz que eram 2 poços que estavam ali. Provavelmente eram os mesmos poços que estavam ligados àqueles poços de Salomão que vinham lá de Belém. Existem ali caminhos por debaixo da terra de Jerusalém que ligam. O fato é que aquele poço estava cheio, e aquele poço tinha água, e naquele poço, uma vez ou outra, as águas mexiam, e as pessoas que estavam ali, que entravam primeiro na água, elas eram curadas. Eu queria levar você um pouquinho agora para esse poço por uma razão, porque a história nos relata que aquele poço, ali naqueles pórticos, ali naquelas marquises, não é isso? Estavam cheios de doentes. Jaziam muitos doentes. E diz ali que tinha 5, não é isso? Tem alguns pregadores, eu já ouvi alguns pregadores, alguns teólogos também
ir para essa linha, onde ele diz o seguinte, né? Que na verdade, os 5 portos ou as 5 marquises, elas na verdade são os 5 continentes do mundo. Olha só. E fora isso, a água é quem? É a igreja. É a água que dá vida à igreja, e os 5 portões do mundo, os 5 marquises do mundo, que são os continentes, precisam da água da igreja, mas a igreja está movendo de vez em quando, nem quando o anjo vem. A igreja só move quando ela quer. Ô misericórdia! Porque se realmente a igreja é a água que podia dar a salvação a essas pessoas, nós tínhamos que estar mexendo o tempo todo, né? Assim, não, irmãos? Mexendo o tempo todo. Para poder, então, ter salvação. O fato é que ali estavam muitas pessoas enfermas, ali estavam cegos, ali estavam coxos, ali estavam paralíticos. Eles eram cegos realmente da vista, mas do meu ponto de vista, eles também eram cegos porque não conseguiam ver o Jesus de Nazaré. E nessa noite, irmãos, muitos de nós estamos aqui e muitos de nós não conseguimos ver. Vemos, mas não vemos as obras, as atitudes, a ação, a vida de Jesus de Nazaré. Naquele lugar ali, existiam algumas pessoas, né, isso, que elas eram coxos ou eram mancas, né? O pecado de muitas pessoas não tem deixado elas mancas somente do seu corpo, mas estão mancas espirituais, estão tão arraigadas no mundo, estão tão presas nas coisas desse mundo aí fora, que são mancas, são coxas espirituais e não veem o Senhor Jesus. E acima de tudo também o texto diz que ali tinham muitos paralíticos. Pior do que ser coxo, pior do que ser manco, é quando você perde completamente a função motora do seu corpo. E eu quero dizer para você, igreja, muitos de nós temos perdido a nossa função motora espiritual e somos verdadeiros paralíticos nesse mundo. Precisamos ver Jesus de Nazaré, aquele que muda, aquele que troca, aquele que vai fazer a diferença em nossa vida. Filipenses no capítulo 3, versículo 19, Paulo diz que nós estamos conformados e gostando mais das coisas desse mundo do que das coisas do Senhor Jesus. Esse é o pastor que está falando, não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Naquele lugar existiam muitos doentes. Ah, Jesus, quando eu penso nessa doençada toda, eu penso no INPS, o SUS do Brasil. Quem lembra? Alguém lembra? Aqueles hospitais onde tem aqueles lugares de emergência, né? Aqui a emergência é gostosa, né? A emergência é boa, mas também depois vem uma conta caríssima, né? É um hotel de primeira classe, mas a conta é alta. Agora eu lembro lá de primeira classe, agora eu lembro lá no Brasil, no SUS, quando a gente foi visitar um hospital em Fortaleza, nós passamos por lá, a quantidade de gente até na rua. E outro dia eu vi na televisão que eles não tinham maca suficiente, o povo deitado é no chão mesmo. Não é isso? E quase um em cima do outro, pessoas chegam a morrer ali. Então eu fico imaginando mais ou menos isso. Aquele poço era 100 vezes pior do que o SUS. E tem um problema maior, sabe por quê? Porque a água ela só mexia de vez em quando. E só era curado aquele que entrasse primeiro. Então para mim era o lugar do maior egocentrismo que pode existir no mundo. Verdade ou não, Gisele? Porque estava todo mundo ali competindo por uma coisa só, um milagre. É assim, Marco? Para que você vem domingo na igreja? Para que você está aqui hoje à noite? Para buscar o milagre do Senhor? Para buscar a presença do Senhor em sua vida? Naquele lugar, todos estavam enfermos. Todos tinham uma coisa em comum. Queriam um milagre. E o texto diz que aquele que entrasse primeiro na água, recebia o milagre. Eu posso até imaginar, né? O que conseguiu entrar lá dentro, entrou lá e recebeu o milagre. Aí ele devia sair bem assim, né? Ó, querido, olha, deu certo para mim. Espero que dê tudo certo para você também, né? Estou indo. Fica aí até o seu milagre. Fica aí até você conseguir entrar. Um lugar onde as pessoas estavam preocupadas com elas e elas mesmas. Lembra da mensagem que eu falei? Me, myself and I, quando eu preguei aqui na igreja? Eu e eu mesmo. No nosso mundo de hoje, muitos de nós estamos preocupados com eu e eu, igualzinho a esse lugar. E às vezes na igreja, nós estamos com muitas pessoas que estão buscando um milagre delas e esquecendo o que Deus tem para falar para você. E o que Deus quer que você passe para a vida de outros. E o texto nos diz que aquelas pessoas estavam ali e elas estavam à mercê do mover das águas. O pastor podia pregar agora sobre o anjo, né, que vem ali e mexe as águas. O pastor podia falar sobre outras coisas, mas eu não quero entrar nessa linha hoje. Eu quero falar para você sobre o mercê
saber de quando as águas se moviam. E aquele homem, ele estava ali. Dependia não só que as águas se movessem, mas que ele também pudesse entrar dentro da água. Em primeiro lugar, nessa noite, irmãos, eu gostaria de falar para você uma coisa. Esse texto me ensina que Jesus te acha no meio da multidão. A multidão é grande. Aqui nós estamos mais ou menos em torno de 100, não é isso? Então é uma multidão, mas não são milhares. Mas não importa se você está em milhares, não importa se você está em centenas de milhares, não importa se você está em milhões, não importa se você está em bilhões de pessoas que a terra existe. Jesus te acha no meio da multidão. Ele te conhece quem você é. Na semana passada nós falamos que no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. E já sabia quem você é. E tem um plano especial para você. E tem um plano de milagre para você nessa vida. E a razão de Jesus saber quem você é, e a razão de Jesus conhecer quem você realmente é porque Deus, Ele é soberano. Ele é maior do que todas as coisas. Ele pode te achar no meio de qualquer um. Ele te acha onde você estiver. Ele, na verdade, quando chegou ali na sua soberania, quando ele viu aquela montoeira de pessoas ali doentes, eu posso imaginar que as pessoas estavam tão preocupadas com a cura, que eu posso imaginar aquela quantidade de gente. E Jesus entra ali no meio, ele entrou e saiu, as pessoas nem viram ele. Ele foi fazer o trabalho dele, ali curou aquele homem, e as outras pessoas continuaram olhando para a água, e Jesus entrou e saiu, as multidões nem conseguiram vê-lo. Mas ele tinha um plano especial. Ele poderia fazer naquele lugar uma cura completa. Eu não sei porque que Jesus não curou todo mundo que estava ali. Na verdade, eu não sei porque que Jesus não mexeu as águas ele mesmo. Mexeu a água, parava, mexeu de novo, foi curando um por um. Ele é soberano para fazer o que ele quiser. Mas Jesus, no meio daquela multidão, ele escolheu um homem. E nessa noite eu quero falar para você, Jesus também está escolhendo você para uma missão especial que ele tem com você. Ele está olhando para você. A mensagem é para você, é para mim. Jesus nos conhece no meio da multidão, mas ele quer tratar especificamente com você. Ele é sensível à sua necessidade. Ele é sensível ao milagre que você procura. Na soberania dele, ele pode curar de todos ao mesmo tempo. Mas ele está procurando você. E ele podia ter entrado ali por qualquer outra porta. Neemias, no capítulo 12, diz para a gente que tinha a porta do peixe, a porta velha, a porta da guarda, a porta do gado. Ele podia entrar por qualquer lugar, mas ele entrou por aquela porta, porque ele queria falar com aquele homem. E nessa noite você está aqui não por acaso, porque Deus quer falar com você através do texto. Deus quer que você entenda aquilo que Ele tem para você. Ele pode trazer para você salvação, libertação, cura. O Senhor, Ele quer estar com você. Você precisa do milagre de Deus. E nessa noite eu quero dizer para você, Deus tem um milagre para você. O texto Betesda aparece para a gente no Novo Testamento. E na verdade, João escreve sobre esse lugar. E a palavra Betesda, na verdade, depois ela é descoberta naqueles escritos do Mar Morto, num rolo de cobre que foi encontrado. Ali também estava determinando esse lugar Betesda. E ali era o lugar do derramamento duplo. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não tem um milagre só para você, não. Deus tem milagre e tem milagre duplo para a sua vida. E tem mais, Deus sabe onde você está e Ele quer entregar esse milagre nas suas mãos nessa noite. Você está disposto a receber o milagre do Senhor? Você está disposto a aceitar o milagre do Senhor na sua vida? No meio da multidão, Deus sabe quem você é e Deus te acha aonde você está. E nessa noite, Deus te achou. O Espírito Santo de Deus está falando com você. E nessa noite Ele está dizendo para você, eu tenho um milagre para a sua vida. Eu tenho mudança para a tua vida. Eu quero que você saia desse lugar modificado por aquilo que eu vou fazer na sua vida. Mas em segundo lugar, não só Jesus te acha no meio da multidão, não só Ele te acha no meio da multidão, mas Jesus te chama ao milagre que você está esperando. Olha só que coisa tremenda, amado. Jesus te chama ao milagre, Leandro, que Ele está preparando para você. O texto diz que ele chegou ali no meio daquela gente toda, aquela gentalhada toda, aquela multidão toda, Ivan,
E ele entrou ali, não sei como é que ele entrou, e ninguém o apertou, ninguém falou nada. E ele foi direto àquele homem. E quando o texto diz que ele olhou aquele homem, e ele viu, o texto diz que aquele homem estava ali por 38 anos. Eu não sei se ele estava ali naquele lugar 38 anos, eu não sei se levava aquele homem para fora, traziam de novo, eu não sei como é que era aquela história, eu não sei se aquele homem chegou um dia e falou com a família, olha, eu já estou tão cansado de estar onde é que eu estou aqui, porque quando alguém está doente na casa, muda tudo, não muda, não muda. Tem pessoas enfermas dentro de casa, e quando uma pessoa está enferma, todo o processo muda. E eu acho que aquele homem chegou a um ponto que ele disse, olha, eu estou tão mudado aqui, eu estou tão diferente aqui nesse meio, né, que eu não quero mais ficar aqui, porque eu estou sendo peso para as pessoas, me deixa lá. E aquele homem começou a ficar lá, e ele ficou ali naquele lugar ali, para mim ele se tornou parte daquela paisagem, no meio de moribundos, de doentes, de enfermos, aquele homem se tornou parte da paisagem. Mas Jesus olha para ele e diz o seguinte, ei, você quer ser curado? Irmãos, o Senhor nessa noite está olhando para você e está perguntando, querido, você quer ser curado? Querido, você acredita no milagre? Você quer um milagre nessa noite? Mas o texto vai mais longe, Marta, e o texto diz que aquele homem, ele podia ter simplesmente olhado para o Senhor e falado, sim, eu quero um milagre, não é assim? Mas se Jesus apareceu na sua frente e falou, Maria, você quer um milagre? Quero, mas não, quero, não é não, Marizinha? Quero agora, né? Porque a gente está sempre pronto para pedir. Na verdade, a gente acha que tem direito de pedir, não é assim? Na verdade, a gente acha que não só a gente tem direito de servir, de pedir, mas que todo mundo que está aqui para mim servir. Servir você não é assim, não. É assim que a gente é. Porque nós também vivemos nesse mundo egocêntrico. Do eu. E Jesus olha para aquele homem e diz, você quer um milagre? Você quer ser curado? Irmãos, é interessante para mim, porque o homem responde de uma maneira completamente. Ele começa a falar por que ele não está curado ainda. É tremendo que ele responde Jesus, porque ele com certeza viu a autoridade do Senhor Jesus e responde para ele, mestre. Mas ao invés de falar assim, eu quero um milagre, e nessa noite o Senhor está falando com você, você veio aqui pedir um milagre, chega de ficar falando ladainha, chega de ficar falando que não presta, pede a Deus um milagre, diz que sim, Ele vai te dar. E você vai sair daqui com o milagre, mas é necessário que você diga ao Senhor, eu preciso do milagre. E o Senhor diz para ele, você quer um milagre? E ele diz, olha, eu estou aqui, e o seguinte, as águas mexem lá embaixo, mas quando elas mexem, eu não consigo chegar lá. Então eu não recebo o milagre. Jesus estava querendo saber se ele chegava lá embaixo ou não. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. E eu quero falar com você nessa noite, sabe o que é, irmãos? É que Jesus está perguntando para você, você quer um milagre? E você está contando uma história todinha para Jesus que ele não está interessado em ouvir, porque ele já sabe a sua história, sim ou não, irmãos? Jesus conhece você desde o começo. Se Jesus está te perguntando, você quer ser curado? Você quer um milagre? A resposta é, Senhor Jesus, porque não tem jeito. O único milagre que pode acontecer na minha vida só pode vir de Ti, porque eu estou cansado de tentar tudo e não consigo chegar em lugar nenhum. Eu posso imaginar esse homem, 38 anos. É muito tempo. E ele ali parado, esperando, à mercê de quem passasse. E pelo jeito ninguém o pegava. Um pelo menos podia ficar com ele no colo, eu penso, né? Não era água santa lá embaixo, Elias? Era santa lá embaixo na água? Se fosse eu lá, se eu estivesse lá, eu pegava aquele homem e ficava com ele no colo. Trocando de 2 em 2. Na hora que mexia, eu jogava ele lá de cima mesmo. Se o lugar é santo, ele ia ser curado, não ia. Mas nem isso ninguém fazia por ele. Ele estava ali parado o tempo todo. E a água mexia e não dava tempo dele pegar. Então ele não tinha uma estratégia, nem sabia como é que ele ia chegar lá, como é que ele ia conseguir lá. Talvez os parentes abandonaram ele completamente, deixaram ele só, naquele lugar. Mas o Senhor Jesus pergunta a ele, querido, você quer um milagre? E aí Jesus olha para ele e dá para ele uma ordem. E diz, pega a tua cama e levanta. Pega a tua cama e levanta. E você sabe o que eu vejo nessa passagem? Eu vejo nessa passagem que Jesus quer fazer um milagre na sua vida. E Ele quer fazer um milagre na sua vida. Mas Ele quer que você seja parte do milagre que Ele tem para você. Ele está pronto a derramar a bênção sobre a sua vida. Mas tem alguma coisa que você tem que fazer. E aquilo que está pedindo para você fazer nessa noite é levanta e toma a tua cama. E para de reclamar. E para de murmurar. E para de dizer que para você não tem jeito. Esse homem estava igual a você, sabia? Para os outros dá certo. Eu tinha tanto amigo que falava assim, eu cheguei atrasado.
Ah, não deu certo para mim. Dá certo para todo mundo e para mim não dá. Todo mundo consegue um trabalho bom, eu não consigo. Todo filho de todo mundo tem uma escola boa, eu não consigo. Deixa de reclamar em nome de Jesus. Pega a sua cama, levanta, porque o Senhor tem um milagre para você. Essa história que é só para os outros é mentira. O Senhor quer dar um milagre na sua vida nessa noite. Mas Ele quer que você participe do milagre. É necessário que você faça alguma coisa. E Ele está falando para você: levanta, levanta e toma a sua cama. E toma a sua cama. O Senhor quer que você possa estar junto com Ele. Eu não sei qual é a sua situação nessa noite, irmãos. Eu não sei. Mas eu sei que se o Senhor Jesus chegasse na sua frente, aquilo que você não pode fazer quando o Espírito Santo falar com você é começar a tentar explicar a Deus por que não dá certo para você. Deus conhece o seu passado, Deus conhece o seu futuro, Ele está preocupado com você e Ele quer mudar o seu presente e o seu futuro. Ele quer te libertar e nessa noite Ele volta a falar para você: pega a sua cama, levanta, anda em nome de Jesus. Se você está doente espiritualmente, o Senhor pode te curar. Se você está doente realmente de uma doença que seja comum, qualquer que seja, o Senhor pode te curar. Se é falta de trabalho, Deus pode te dar. Se é falta de casa, Ele pode te dar. Qualquer que seja a sua enfermidade, toma a sua cama, levanta em nome de Jesus. Se é um trabalho novo que o Senhor já tem preparado para você, só falta você levantar e receber o que o Senhor tem para te dar. Mas em terceiro e último lugar, não só Jesus, Ele te acha no meio da multidão. Não só Jesus, Ele quer que você participe do milagre, mas Jesus, Ele quer te acompanhar nessa nova direção que Ele te dá. Queridos, o texto diz que quando Jesus Cristo olhou para aquele homem, Ele olhou para aquele homem e disse: levanta, toma a sua cama e anda. E tem uma coisa tremenda aí para mim, que eu queria em nome de Jesus clamar por misericórdia, porque é uma coisa que se chama religiosidade. Às vezes a gente confunde o texto de religiosidade. O que religiosidade quer dizer? Porque tem muita coisa que religiosidade não quer dizer, mas tem muita coisa que religiosidade quer dizer. E talvez um dia eu vou falar uma mensagem sobre religiosidade, o que realmente é religiosidade. Mas o cara levanta e o cara toma a mala, toma a cama dele, e ele começa a andar. E se você continuar lendo o texto, do versículo 10 até o versículo 15, 16 ali para frente, o texto diz que quando ele começa a andar, aparece um membro da igreja para ele. Ô querido, está segurando essa cama aí para quê? Você não sabe que hoje é sábado? Hoje não pode carregar a cama não. Miserável, não é assim, Elias? Miserável do membro de igreja. Só membro de igreja, porque de nada. Porque o camarada, em vez de olhar para o outro e dizer: oh, você está curado, tu está andando, 38 anos eu te vi parada ali, e você estava até fedendo, vivendo de mendigo, de esmola, e agora tu está andando com uma cama. Ao invés do cara celebrar, abraçar e dizer: você está curado aqui, não sei quem te curou, o cara olha para o outro e diz o seguinte: como é que você está andando no dia de sábado? Hoje não é dia de andar com malinha nem com caminha para lugar nenhum, não. É coisa do diabo, não é, irmãos? E na igreja também é assim, primo. A gente fica rindo, mas é assim. O irmão vem contar para a gente uma bênção. Ao invés de você falar com ele: Senhor querido, que bênção maravilhosa, o camarada parece que entendeu: por que não foi comigo, Deus? Né? Eu estou falando com a igreja da paz aqui, eu não estou? O camarada chega para você todo feliz: rapaz, estou com um trabalho novo. Esse descamado sempre consegue um trabalho novo, como é que eu não consigo um? Né? O cara chega para você e fala assim: rapaz, meu filho passou na universidade maravilhosa, por que o filho dele vai e o meu não vai? Comprei outra casa no Brasil, por que só esse cara, qualquer trabalho que esse cara tem que eu não tenho? Isso é religiosidade. Isso é mentira diante de Deus, e Deus conhece o teu coração, e nessa noite eu quero dizer para você que o Senhor Jesus já te libertou disso, e se Ele o libertou, é esse milagre que Ele quer fazer na sua vida hoje. Ele quer tirar você da religiosidade e colocar você como verdadeiro servo, aquele que segue, aquele que busca a presença do Senhor. É o que o texto diz. E ele foi. E ali quando ele começou a me explicar aquela história, ele disse: olha, eu não sei quem foi quem me curou não. Eu não sei quem me curou, foi um homem. Ele me curou. E eles começam a querer questionar quem foi e quem não foi, quem fez e quem não fez. No versículo 14, mais tarde, quando Jesus encontra o homem,
E aí a gente começa a conversar, né, sobre uma linha tênue também, que tem outra mensagem aí, porque alguns tomam esse texto de um jeito, e esse texto pode ser talvez uma interpretação dupla, e as pessoas dizem assim, Jesus diz para ele, olha querido, vou falar uma coisa para você. Você está curado, não está? Agora vai e não peque novamente, para que não te aconteça uma coisa pior. Está escutando a palavra aqui, Ivan? O que o senhor está falando? Eu não sei, né, irmãos, mas esse texto dá a entender que ele, a razão dele estar como ele estava é por causa do pecado. Alguém vai falar misericórdia ou não vai? Tem alguém aqui nessa noite que está atolado em algum lugar que não devia estar por causa de pecado? Nessa noite o Senhor Jesus está falando para você, sai desse pecado, porque o pecado está te segurando aí. E Jesus de Nazaré está passando na sua vida nessa noite, Ele está olhando para você e está perguntando, quer que eu te curo? E você toma a sua cama, levanta e fala, Senhor, receba em nome de Jesus, eu não quero mais ficar preso no que eu estou preso, porque eu quero me libertar no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Jesus te acompanha na nova vida. Quando o homem foi lá e estava andando pelo templo, ele pensou que ele estava lá sozinho, mas Jesus estava olhando o movimento dele. E nessa noite eu quero dizer para você, Jesus conhece os seus passos, Jesus conhece o seu movimento, Jesus sabe para onde você vai, para onde você não vai, e Jesus sabe da sua vida de pecado ou não pecado. Você pode enganar o pastor, você pode enganar a igreja, você pode enganar o mundo, mas você não pode enganar a Deus. Só Ele pode tirar você da situação que você está. Mas sabe o que acontece? Nós, às vezes, não tomamos a cama e levantamos. O Senhor quer transformar, o Senhor quer dar o milagre, mas nós não queremos. E o Senhor, Ele nos dá a nova direção a seguir, mas nós procuramos a direção errada. E para mim, o que o Senhor Jesus está dizendo para esse homem nessa noite, Alexandre, é muito simples. Converta-se dos seus maus caminhos. Porque você, por enquanto, passou 38 anos enfermos. Mas se você não se converter dos seus maus caminhos, você vai passar uma eternidade de enfermidade espiritual com o diabo e com os seus anjos. O Senhor Jesus sabe da nossa vida. E Ele tem planos, e planos de abundância para nós. Quando Ele nos dá um novo caminho, quando Ele nos mostra uma nova direção, Ele vai conosco. Caminha conosco, nos orientando como nós devemos fazer e o que nós devemos fazer. Concluindo nessa noite, eu creio que a maior doença daquele homem que estava ali não era nem a doença da falta de movimento do corpo, mas era a doença espiritual. Preso naquela doença por 38 anos. Querido, nessa noite, quanto tempo você está preso numa doença espiritual que o Senhor quer te libertar dela? Da pornografia, da droga, do sexo, qualquer que seja o pecado, da mentira, da violência. Quantos anos você está preso nisso? E pode parecer que é muito tempo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você não deixar Jesus Cristo mudar a sua vida, isso não vai ser nada relacionado ou parecido com uma vida eterna no inferno, com o diabo e com seus anjos. Nessa noite eu quero dizer para você que essa igreja prega um Cristo que cura, um Cristo que liberta, um Cristo que salva, mas acima de tudo, um Cristo que voltará. E nós temos que prestar conta diante dele daquilo que nós estamos fazendo aqui. E Ele quer encontrar você, e Ele quer tirar você de onde você está. E Jesus de Nazaré quer levar você para um lugar diferente, para um lugar diferenciado. Aquele homem passou 38 anos com aquela enfermidade. Alguns tentam comparar esses 38 anos de enfermidade com o livro de Deuteronômio, no capítulo 2, no versículo 14, quando eles dizem que demoraram, depois que eles saíram daquela cidade, 38 anos vagando pelo deserto, para então encontrarem a Terra Santa, até que toda geração se morresse, a geração má morresse. Será que você vai continuar passando esse tempo todo no deserto? Quanto tempo você vai continuar com o pecado escondido, sem receber o milagre que o Senhor tem para você? 38 anos ele passou ali. 39 eram os números das leis judaicas do que não podia se fazer ao sábado.
E a lei de número 39 é que no dia, na número 39, você não podia fazer mudança. E o que ele estava fazendo é carregar a cama, era considerado fazer uma mudança. 38 ele passou doente, 39 era o número das leis, 40 anos foi o tempo que o povo de Deus passou no deserto, pela desobediência deles, pela maldade do coração, e por não entender que Cristo podia fazer a diferença na vida deles. Quanto tempo você vai continuar no deserto que você está? Quanto tempo você vai ficar esperando o mover das águas e ninguém vai te jogar lá nas águas para você ser curado e ninguém vai te levar lá embaixo? Quanto tempo você vai esperar até que Jesus de Nazaré venha e faça uma mudança na sua vida? Nessa noite, o Senhor está dizendo para você: eu quero que você mude a sua vida. Eu já contei para vocês a história, né, e tem algumas pessoas aqui que são lá de Goiás. Eu já contei para vocês a história de um rapaz, né, lá de uma cidade chamada Séries, no interior de Goiás. Uma cidade de mais ou menos 20 mil habitantes. Conhece comigo? Séries, né? Naquela cidade tinha um ladrão. O camarada não valia nada. O bicho era malvado. Ele roubava todo mundo. E um fazendeiro rico, bem de vida, levou o camarada para trabalhar para ele. Né? E eu estou falando agora com você que eu vou abrir um parênteses em nome de Jesus, irmão. Não toque naquilo que não é seu. Se alguém leva você para trabalhar com ele, você trabalha para alguém, não toque naquilo que não é seu. Se não é seu, não é seu. E esse homem, ele foi trabalhar na casa desse cara, recebeu o salário de noite, e aí quando ele foi embora, ele ia saindo, ele viu um porco. Eu vou levar o porco também. Levou o dinheiro e levou o porco. Matou o porco, comeu o porco, sabe o que ele fez com aquele porco? Acontece que alguns meses depois, ele aceitou Jesus como Salvador. E quando ele aceitou Jesus como Salvador, o porco não parava de digitar na cabeça dele no sonho. O porco não parava. Sabe por que não para, irmãos? Não para porque é o Espírito de Deus. Eu sou feliz que não para, sabe por quê? Porque enquanto o Espírito de Deus está tentando convencer a gente do nosso pecado, quer dizer que Deus não terminou o trabalho com ele está tentando purificar a gente, sim ou não? E o porco estava na cabeça do camarada. E ele então pegou o pastor e falou: pastor, o que eu faço? Esse porco está me perturbando à noite. Sonho com porco, penso em porco, nem comer carne de porco, mas eu como. E o pastor falou: querido, vamos orar, né? O que você deve fazer? Ir lá. E vamos ver, oraram e voltaram novamente. Ele disse: olha, eu vou lá falar com o dono do lugar. Há um cara pobre no interior de Goiás, não é isso? Cara pobre no interior de Goiás. Tem que falar com o dono de fazenda. Os caras até matam, né? Eu estava lendo hoje, vindo para cá, mataram o juiz de futebol, deu uma facada no cara no interior lá no Brasil. E quando o cara foi para o hospital, a família e todo mundo no estádio pegou o cara e pegaram o cara como refém, o juiz, né? E aí, quando receberam a notícia que o cara chegou no hospital morto, esquartejaram o cara de todo jeito, apedrejaram e esquartejaram. Nós estamos falando agora, irmãos, 2013. Então você acha que quando o judeu jogava pedra nos camaradas lá no passado era coisa absurda? Nós estamos fazendo isso hoje. O cara no jogo de futebol. E esse camarada olhou e falou o seguinte: o que eu vou fazer? E aí Edmilson, ele voltou lá na frente do fazendeiro. As pernas, né? E o fazendeiro olhou. Quem foi? E o cara chegou: olha, eu vim confessar um crime.